até o meio-dia. Então você segue conosco. Super Rádio Piratininga, né? Além da Rádio Cultura, a gente mandar um abraço, porque hoje, dia do rock, quando a gente fala em rock aqui na região, a gente lembra de quem? Beto Branco. Do nosso amigo Beto Branco. Sabadão tá chegando, sabadão tem festival do Beto Branco, festival da Estação, Rock Blues Estação. E o Beto Branco, pela segunda vez, vai reunir um pessoal aí que gosta da boa música na Praça da Estação de Guaratinguetá, pra gente ouvir um sábado de muita música boa, a partir das 3 horas da tarde, viu, Érico? O pessoal quiser assistir... 3 horas tem, então. E o pessoal quiser assistir, Érico, a gente até fez uma matéria com o Beto sobre isso, né? Pode levar 1 quilo de alimento não perecível. Para isso, o Beto vai fazer ali com seus não parceiros. Não precisa necessariamente ser sal, né? Não, porque a vida tá bem salgada, mas... É isso aí. Mas, muito bem, nós vamos... fazendo um giro rápido aqui pela região, mandar um abraço aos nossos ouvintes de Canas, né? Canas que aguarda expectativa. E a grande obra do século, vamos dizer assim. Eu estou falando do século porque o mandato são 4 anos, né? Apesar do prefeito Emir estar no seu praticamente primeiro ano de reeleito, né? Porque ele foi eleito pelo primeiro mandato tampão, depois assumiu ali um período do Naldinho, estamos falando da política de Canas, mas para a população já é um século, né? Então a grande obra do século é o velório. Canas ainda não tem um cemitério, mas já vai ter um velório. Isso se a obra terminar. Pois é. Porque eu acho que falta ainda o primeiro semestre dessa nova administração, né? É possível que em 3 anos e meio ele consiga concluir e inaugurar o velório, né? Daqui a pouco é igual Sucupira, né? Sucupira era a situação... do cemitério. Então, o problema do Odorico Paraguaçu era um morto para inaugurar o cemitério. Essa novela começou no Putim quando o prefeito, o finado, falecido prefeito Benito, depois de muitas idas e vindas, verbas, eu me lembro até hoje do missionário André e do Orlando Andrini, que conseguiram uma verba da época ainda, não era antes do DEM, que era? Antes do qual o nome que era? Do Orville? Não. Esse partido eu não lembro como que chamava, mas enfim. Orlando Andrini e o missionário André conseguiram uma verba para o cemitério. O cemitério não saía, não ia. Bom, até que enfim o Benito construiu o cemitério. É claro que não foi ele que inaugurou, mas acabou a novela do Sucupira quando começou a sepultar gente, porque até sepultamento tinha que fazer na cidade vizinha. Nós estamos vivendo uma situação inusitada na cidade de Canas e os moradores se perguntam, será que a necessidade básica de Canas seria de fato um velório? Porque se fosse o cemitério, tudo bem, porque inclusive os mortos de Canas, no sentido social, já não podem mais ser sepultados aqui na cidade de Lorena, porque o espaço aqui está superlotado. Então eles têm um acordo, parece que o cemitério... esse bonito que tem no caminho aqui, né? O memorial, é isso, né? O espaço memorial. Eles têm ali um acordo com o memorial. Mas gera custo, essas coisas todas que tem. De fato, hoje se paga para nascer, se paga para viver, se paga para morrer. Para quem escutou, para quem não tinha essa informação, agora pode estar falando, mas Lorena vai fechar as portas para Canas, não tem mais espaço, não vai deixar o pessoal de Canas mais ser... sepultado na cidade, porque na verdade Lorena tá faltando vaga até mesmo para as famílias lorenenses. O prefeito Fábio Marcondes, ele informou isso pra gente no final do ano passado, que acredita ele, pelo levantamento que a prefeitura de Lorena fez, que em 4 anos a de Lorena já não vai conseguir mais receber até mesmo sepultamento de Lorena. Existe um plano, eu não sei se o prefeito o prefeito Fábio Marcondes, eu estou trocando os nomes hoje, hein? Eu também sou. Se chamar de Francisco Carlos, você não vai assustar, não. Mirtinho. Mas enfim, o Mirtinho. Mirtinho hoje está contundido, né? Ele mandou a contagem regressiva, mas hoje ele está impossibilitado. Mas, por exemplo, é importante lembrar que o prefeito Fábio Marcondes tem um plano, eu não sei se ele vai colocar em execução. Com essa Câmara agora, o prefeito fica um pouco inibido até de avançar, né? Porque para tudo eles questionam, né? Aliás, daqui a pouco nós vamos falar da sessão de ontem, a que fechou o semestre, né? Infelizmente não é nem e só as tentativas, tudo, né? E não é nem só para tudo eles questionam. Se fosse só questionar, seria a população de Lorena estaria ganhando. O problema é que não é só questionamento. Voltando ao assunto do cemitério, que estamos falando de Canas,
também Lorena, em conexão, porque existe proximidades no assunto. O prefeito Fábio Marcondes tem um plano de mudar a garagem de lugar, é claro, e ampliar o cemitério, porque a garagem hoje municipal funciona anexo ao cemitério. Então daria ali um espaço maior, uma sobrevida para esse cemitério para muitos anos na frente, né? Até ocupar esses lugares todos, estaria resolvido o problema. Mas a gente não sabe como que vai ficar a situação da garagem municipal. No governo Paulo Neme foi comprado uma área ali na Ponte Nova, né? Mas ficou meio fora de mão por causa, um pouquinho fora de logística. É claro que foi um patrimônio adquirido pelo município, não resta dúvida. Agora, tem a ponte, tem a condição de locomoção das máquinas pesadas, que se gastaria justamente em combustível, mas enfim, é uma questão para depois. Voltando em Canas, a obra do século, então, se traduz hoje num velório, exceto que em 3 anos e meio o prefeito pode fazer alguma coisa, né? Prometeu arrumar a faixa de Gaza, só deu uma carioquinha ali, só deu uma maquiagem. Prometeu a Praça dos Imigrantes, ele está achando que a população esquece. Beleza. Pois é. Prometeu a passagem de nível ali, para substituir aquele viaduto que tem até uma curva, uma coisa horrorosa, né? Fecharam até o local. A população não pode passar nem clandestinamente por um lugar que passaria. Uma das famílias ditas tradicionais de Canas fechou. Não, aqui é nosso, ninguém passa. Então tá aí o prefeitão, né? Mandar esse abraço a ele, né? Pedir para ele sair do casulo, ele tá igual o caramujo, né? Só dentro da casa. Tá na hora dele sair um pouquinho, conversar com a população, porque não é só em período eleitoral que se faz isso. E nós estamos torcendo, porque enquanto isso o pau quebra na Câmara. Por quê? Nós estamos vivendo um período quase que pré-eleitoral para deputado, mas o povo já está de olho na prefeitura e na sucessão do prefeito, porque já está em contagem regressiva quantos dias faltam para o Lucemir desocupar a cadeira, desocupar o gabinete. E ele já tem uma briga interna, porque ele tem um vice atuante de muito prestígio na cidade. E tem a revelação política que é o Ricelli, o presidente da Câmara. Sim. Inclusive, ele acabou com a vida do irmão para fazer o Ricelli presidente da Câmara. E tem o Ângelo Gaglia, que é o vice-prefeito, e a quem mandamos um abraço também, uma pessoa sensata, estrategista, não é muito publicitário, não tem seu marketing pessoal, mas tem a sua palavra empenhada e serviço prestado. Então ele já não sabe quem vai ser o candidato que ele vai botar a mão. Aliás, precisa também fazer uma pesquisa, saber se com o apoio do prefeito Lucemir, a coisa melhora ou piora. Na política tem muito disso, né? Algumas parcerias, algumas citações, em vez de ajudar, piora. Me lembra o ex-prefeito de Aparecida, mandar um abraço também aos nossos ouvintes de Aparecida, o ex-prefeito Zé Louquinho, que ele falava, olha, eu prefiro andar sozinho, porque intenção de voto é duro de passar, mas rejeição é 2 palitos. Você anda com quem tem rejeição, você dá uma volta no quarteirão com ele e você pega a rejeição dele. O Maluf andou ontem elogiando, protegendo o outro, Temer. Mas quem o Maluf protege, que é o Maluf bem longe. Então tem gente na região que acontece isso também. Aliás, a última eleição em Lorena aconteceu isso, né? Tem muita gente que disse que aproximou de um candidato aí para somar, mas acabou dividindo, acabou tirando votos. A política tem muito disso, né? Como é que você fala? A política é a arte de somar, né? Mas tem uns que não conseguem. Muito bem, nós prosseguimos aqui no Atos no Rádio, né? Com muitas informações e o assunto político. Vamos passar pela cidade de Cachoeira Paulista, mandar um abraço à Câmara Municipal, que já está em ritmo de recesso, né? Ali tudo que estava precisando para o presidente da Câmara, o jovem Breno Anaia, era esse recesso, porque ele vem numa sucessão de acidentes políticos, né, no decorrer dos dias, que tem sido complicada a situação dele, né? Lamentavelmente, faltou um pouquinho de jogadura e um pouquinho de entendimento dos acontecimentos, vamos dizer assim, em termos de política diária, né? Ele andou assumindo algumas broncas que não é dele, entrando em prédio pegando fogo e chamuscou, quando ele defendeu justamente uma situação ocorrida entre os funcionários da chamada prefeitura, onde houve assédio sexual, essas coisas todas. Ele foi tentar apaziguar, teve agora esse fiasco que deram, né, de praticamente em obediência ao prefeito, em subserviência ao prefeito municipal, eles praticamente anularem uma lei, excluíram uma lei justamente para extinguir a lei,
sumariamente para poder dar vazão aí à festa, né? Aliás, o projeto novo, porque assim, primeiro eles revogaram a lei de 2009, lei do então prefeito Fabiano Vieira, que tratava sobre a proteção aos animais e proibia a realização de rodeios e circos utilizando animais na cidade. O que eles fizeram, revogaram essa lei. Já havia um projeto pronto, até porque o projeto que substituiu essa lei é do dia 26 de junho, ou seja, um dia antes da revogação, já havia o projeto, mas eles não colocaram esse projeto em debate, até porque tinha um rodeio para acontecer dias depois. O rodeio ele correu durante um final de semana, acabou no domingo retrasado. 2 dias depois a Câmara voltou à tribuna para poder debater esse projeto. Não foi debatido apenas uma semana depois, numa sessão extraordinária realizada na última segunda-feira. E quem teve acesso ao texto, ao novo texto, a gente tenta entender como é que funciona a cabeça de algumas pessoas, principalmente pessoas ligadas à política, né? Eles colocam um projeto em que dão base à realização de rodeios, dão base à realização de outros eventos utilizando animais, se colocando numa forma, num patamar onde eles decidem, Éder, que tipo de animal pode ser utilizado. Esse animal pode, esse não. Esse animal merece, esse não. E no final do texto ainda fala sobre a proteção dos animais, porque eles fizeram esse projeto pensando no bem-estar dos animais. Então, o touro do rodeio, que vai agradecer muito o vereador aí, porque imagina o touro. O que é o touro? Se o touro tivesse a chance de poder falar na tribuna, era. Se fosse racional também. Mas o touro não vota. É isso aí. Mas a causa vota. Agora, o que acontece, porque essa causa animal, a gente já falou isso aqui diversas vezes, né? Essa causa animal, ela tomou conta, principalmente por causa das redes sociais, de vários debates, linha de frente, e falar contra a causa animal é um tiro no pé, principalmente na política. Mas não há uma, duas, são várias instituições que trabalham com isso. Eu acho muito legal esse tipo de trabalho, mas como eu já disse na semana, acho que foi na segunda, terça-feira, estou meio perdido no dia aqui, o que essas instituições têm que tomar cuidado é como elas são utilizadas para os discursos políticos nas tribunas. Tivemos na última segunda-feira um projeto debatido sobre uma expectativa de criação de um auxílio facultativo para a UPA aqui em Lorena. Tivemos esse projeto em Cachoeira Paulista, discutido por 3 vezes. Na verdade, discutido não, colocado ali, votado, ninguém quis falar muito sobre isso, porque o vereador que vai falar sobre essa causa sai chamuscado, porque ou ele defende os animais ou ele cai para o lado do rodeio do prefeito. Então é muito perigoso um vereador de Cachoeira Paulista ir para a tribuna falar sobre isso. Pênalti. É pênalti. Mas o que acontece com essas instituições, voltando a essa situação, é que a gente, mais uma vez lembrando aqui, é obrigação dessas instituições tomar cuidado com a forma com que seu trabalho e as pessoas que apoiam esse trabalho, como que essa situação é utilizada por quem vai à tribuna. Porque quem vai à tribuna pouco quer saber dos animais, viu? Quer saber ali do voto, e na hora que tiver alguma coisa um pouco mais importante aí do que os animais, sua causa vai ser colocada no lixo. Então a gente tem que se atentar a isso. Não deixar fazer novela, não deixar fazer teatro com o seu trabalho diário. Viu? Muito bem, nós prosseguimos aqui dando um giro até a cidade de Cruzeiro. Daqui a pouco vamos falar sobre a política de Guaratinguetá, Lorena, também a cidade de Pindamonhangaba. Quem festejou e está celebrando as novas conquistas da administração pública municipal, a Secretaria de Saúde, né? Quem vai agradecer são os pacientes. O prefeito ele já está anunciando o reforço com 9 veículos na frota da saúde municipal, né? Entre eles vem micro-ônibus, vem carros carros comuns para transporte de médicos, passageiros, enfim, translado de doente, pacientes, enfermeiros, vai ser 9 veículos justamente agregando a frota municipal aí, destinado à saúde. Isso aí acaba a população recebendo um mimo que há muito não acontecia, né? A prefeita Ana Karen fez uma maquiagem boa durante 8 anos de mandato
na cidade de Cruzeiro e deixou a saúde praticamente anêmica, né? Ela só fazia a parte do enfeite. Criou certas situações, certos procedimentos, iniciou obras, não terminou, mas nada que efetivamente viesse trazer esse conforto para a população. E o prefeito Thales Gabriel, pensando nisso, ele está investindo, renovando essa frota de veículos da saúde, e que tem justamente como característica desse projeto que ele almeja aí para os próximos anos. Depois vem o aparelhamento da saúde, enfim, ele está se virando nos 30 e a população já está agradecendo, porque nem lugar para se tratar tinha de primeiro, né? E a Santa Casa também parece estar tendo agora, já esteve nessa terça-feira, o lançamento de um novo convênio. E essa questão do serviço do atendimento ao transporte do paciente, né, em Cruzeiro, além, a gente sabe de toda a questão estrutural, as dificuldades pela falta de estrutura na saúde de Cruzeiro, mas a questão do transporte, ela foi assunto de várias matérias aqui do Jornal Atos, porque o serviço não estava acontecendo... Sem contar aliás, quando a viatura, aqui, o carro municipal que ia levar paciente em outras regiões, em outros centros para tratamento, não quebrava para o caminho, né? Sim. Só que houve uma primeira remessa de entregas de veículos na saúde, mesmo assim, na semana seguinte, parece que eles tiveram dificuldade também para realizar esse serviço, falhou em alguns dias esse atendimento, agora tem essa segunda remessa, a gente espera que a prefeitura, além de receber os veículos, consiga organizar ali o serviço e fazer com que o atendimento seja bem prestado. O importante é a gente ver que a coisa começa a acontecer, porque em Cruzeiro não estava acontecendo, foram 8 anos onde os pacientes, falando só da saúde, outras áreas também, mas onde os pacientes não viram atendimento caminhar, pelo contrário, né? Só retrocedia. Muito bem. E aqui em Lorena, ontem, foi discutida a LDO na Câmara, né? Nós não vamos falar ainda totalmente desse assunto, mas apenas um flash dentro da questão da saúde. Em termos de Lorena, por exemplo, está pensando que os vereadores da oposição tentaram uma emenda para melhorar na LDO, investimento para o lado da saúde? Não. Para surpresa da população e de quem vai tomar conhecimento, os vereadores de oposição, que são os paladinos da justiça, os sabem todos, né? Eles trabalharam único e exclusivamente com os interesses do legislativo dentro da LDO. Para a população, nada. Depois eles vão lá discursar que eles estão fiscalizando além da população, né? Daqui a pouco nós vamos falar disso, mas no assunto saúde, queremos também trazer o foco na cidade de Guaratinguetá. Está meio já assunto do dia, né? Batido, a questão do novo pronto-socorro que o prefeito Marcos Oliva precisa ou pretende na cidade, mas tem uma boa notícia, né? Parece-me que a Santa Casa está trabalhando a passos largos, né, aceleradamente, para preparar a estrutura física do seu ambiente, do seu espaço, porque eles estão apostando numa situação de futuro, Francisco. E quem nos deu essa dica ontem foi alguém que observa e entende das coisas. Como o caos da saúde no Estado está generalizado, é claro que o Estado de São Paulo ainda está bem melhor do que o Rio de Janeiro e outros estados da Federação, mas aqui no Vale Paraíba, na nossa região, a saúde está em caos. Muito poucos pontos de atendimento para muitos pacientes. A cidade, a referência regional em Taubaté, em São José dos Campos, em Caraguatatuba, está sobrecarregada. Então, prevendo a necessidade do governo ampliar a questão das referências, das altas complexidades, então o que a Santa Casa de Guaratinguetá está fazendo, né? Eles têm um apoio enorme hoje no Legislativo, que é o vereador Marcelinho da Santa Casa, tem até o apelido, né, Marcelo da Santa Casa, que, aliás, tem prestado uma pontuação positiva na Câmara Municipal, no Legislativo. Eles estão se preparando justamente para que eles tenham condição, numa emergência do Estado, em ter que contratar lugares e hospitais, entidades que possam corresponder à necessidade deles. Então, arriscando, ou melhor, trabalhando na visão do futuro, a Santa Casa da cidade de Guaratinguetá se prepara para isso. Paralelamente, a prefeitura, leia-se Marcos Oliva, está trabalhando também no sentido dele conseguir fazer o dever de casa e acomodar aquilo que é a responsabilidade dele,
que é o pronto-socorro, os emergenciais, né? E também as situações de emergência. Tem duas situações, urgência e emergência. Então ele está trabalhando nesse ponto. Tanto é que, como mega projeto, ele tem a transformação da delegacia central, que é ao lado da Santa Casa, no mega pronto-socorro. Independente disso, o Frei Galvão, que hoje hospeda o pronto-socorro adulto, né? Porque o infantil já está sendo transferido para a Santa Casa de Guaratinguetá, ele está ampliando o local de atendimento. Possivelmente o diretor Gilberto Neri já imaginou que se ele ampliar ali, ele consegue, porque é um contrato vultuoso para o Frei Galvão, né? A população não está sendo atendida no Frei Galvão por obra e graça do destino, pelo SUS. Não, o SUS são alguns procedimentos, mas a população de Guaratinguetá está sendo atendida no espaço Frei Galvão, ali no pronto-socorro, porque o município, a prefeitura, paga por isso. Então o Gilberto Neri também iniciou obras para ampliar o espaço de atendimento do pronto-socorro municipal dentro das suas dependências. E até porque também o Hospital Frei Galvão, ele não foi escolhido do nada, apesar de várias falhas no governo anterior, governo de Francisco Carlos, entre elas na própria até no saúde, contrato, né? E principalmente no obscuro contrato, né? Lembrando que a gente chegou a uma eleição onde a população de Guaratinguetá votou, com relação à saúde, votou às escuras, né? Não sabe ser com o pronto-socorro, mas por parte do Hospital Frei Galvão foi escolhido porque conta com uma estrutura privilegiada, recebe não só pacientes de Guaratinguetá, também recebe uma demanda regional, mas como o Éder já disse, né, o Gilberto Neri, ele viu a necessidade de ampliar essa estrutura, e no caso de até mesmo depois da transferência do pronto-socorro para a Santa Casa, o Frei Galvão vai estar ali ainda contando com essa Não, e tem uma coisa, agora vamos uma fofoca política, Opa, né? Isso é... Nós não somos fofoqueiros da política, nós somos os marqueteiros da política, né? Na verdade é o seguinte, segundo me disseram, é conversa de bastidores, alguém com um pouquinho mais de experiência na vida pública do que o Gilberto Neri, porque o Gilberto Neri agora parece que ele está se interessando pela vida pública. Conta-se nas boca pequena que ele pretende, inclusive, lançar o seu nome na eleição do ano que vem, para preparar campo, é claro, para uma futura eleição municipal. E para isso ele pode contar com uma parceria com o Dr. Marcelo Ortiz, que tudo que ele está precisando é um bom parceiro para fazer uma dupla, uma dobradinha estadual federal. Ele que pretende novamente frequentar o Congresso Nacional, é mais do que certo ele arrumar alguém de casa, principalmente no calibre do Gilberto Neri, poder fazer uma parceria para estadual. A gente não sabe ainda, isso é conversa de bastidores. Já que, por outro lado, o vice-prefeito, que também é pré-candidato a deputado, já está de casamento marcado em termos de política com o Flavinho da Canção Nova, contando, evidentemente, com o voto dos religiosos, que na política a gente chama de turma da hóstia. Aliás, o Flavinho da Canção Nova que esteve na Santa Casa, é tudo você vê que uma coisa funciona num ciclo, né? O Flavinho da Canção Nova que no final do mês, agora no mês de junho, visitou a Santa Casa de Guaratinguetá para confirmar ali o encaminhamento de algumas verbas, ver como as verbas já recebidas estão sendo utilizadas na reestruturação do hospital, ou seja, é um nome que está cada vez mais presente a Guaratinguetá, até porque ele é de Guaratinguetá, né? Apesar de estar diretamente ligado à Canção Nova. Quando a gente pensa em Canção Nova, diretamente a gente já foca em Cachoeira Paulista, mas o Flavinho é de Guaratinguetá e cada vez mais presente já indica esse casamento que o Éder citou aqui, junto ao atual vice-prefeito da cidade, Regis Assumura. E ligando esse fato à saúde, o porquê que levou, segundo a especulação política, o Gilberto Neri a se interessar até ampliar o espaço de atendimento ao pronto-socorro e, quem sabe, fazer uma proposta para que tudo se mantenha como está, né? Pelo menos até a eleição. É que alguém deu um toque para ele falando, olha, você já reparou a quantidade de pessoas que passa pelo pronto-socorro? Numa situação de bom atendimento, numa situação, vamos supor, do diretor do hospital, se favorecendo desse público todo bem atendido, então parece que a política tomou conta, né? E já que nós estamos falando de marketing político na cidade de Frei Galvão, tem um vereador que está sendo apelidado de Furão, né?
Ele fura toda a comitiva para São Paulo, ele fura os outros e vai na frente, né? Nós estamos falando do Pedro Sanini, no bom sentido, né? Ele é um menino muito eficiente, um vereador que tem se destacado, e ele não perde uma carona para São Paulo, principalmente quando se trata de visitas oficiais do prefeito Marcos Oliva com autoridades. Por exemplo, no começo da semana ele já furou a fila, né? Inclusive parece que deixou até o presidente sem espaço na comitiva, e foi junto onde o prefeito Marcos Oliva ele se encontrou com o José Chaim, que é o delegado regional geral da Polícia Civil, para justamente os últimos ajustes da transferência da delegacia de lugar, para que naquele antigo prédio se torne, evidentemente, a questão aí do chamado pronto-socorro, né? Então, só para se ter uma ideia, política é interessante. Filho bonito todo mundo quer, né? Mas ontem, por falar em Guaratinguetá, a sessão de Câmara Municipal foi extraordinária, os vereadores se fizeram presente, mais uma vez foi uma sessão relâmpago. Enquanto a última sessão que fechou o semestre aqui em Lorena ontem, na sessão também, ontem teve, mas ontem foi ordinária aqui, né? Foi ordinária. Mas foi ordinária mesmo. Ordinária. Lá na cidade de Guaratinguetá foi extraordinário. Demorou cerca de 17 minutos cravadinho no relógio, segundo o mercado político. Abriram a sessão, seguinte, favoráveis, continua como estamos, e ficou mesmo, né? Foi homologado, ou melhor, votado, referendado pela Câmara, o acordo coletivo entre o Executivo de Guaratinguetá, o Sindicato dos Servidores Municipais, também a questão da criação dos 17 cargos para a saúde, vai ficar indisponível aí, se vier um concurso, já está todo mundo empregado, todo mundo encaixado. Foi também aprovado a questão do reajuste, do aumento significativo do cartão alimentação. E a Câmara Municipal, né, quebrou aquela monotonia do recesso desde o dia do início do mês, né, porque vereador, segundo a boca pequena, segundo o pessoal da esquina, é o pessoal que talvez não trabalhe, tem 2 férias por ano, né? E uma parece que demora 2, 3 meses, né? Pior que férias de general, né? Diz que férias de general no Exército é 40 dias, né? De vereador passa disso aí. Muito bem, são 11h31, nós vamos rodar os nossos intervalos, por favor, trabalhe muito bem a memória de quem nos patrocina para poder falar, olha, o Atos precisa sobreviver, vamos lá. Daqui a pouco, voltamos com Atos no Rádio. Se vai presentear ou quer dar um toque no seu visual, lembre-se, Alquimia Perfumaria. Lá você encontra produtos de higiene pessoal e uma variedade de cosméticos como cremes, perfumes e tinturas. Na Alquimia Perfumaria você tem bom preço e as melhores formas de pagamento. E se preferir, agora também com o serviço Disque Entrega. Em Lorena, na rua Dr. Rodrigues de Azevedo, número 25. Telefone 3157-2510. Em Guaratinguetá, na Praça Conselheiro Rodrigues Alves, número 182. Telefone 3122-4508. Alquimia Perfumaria. Sua vida mais bela e feliz. Você está ouvindo Atos no Rádio. Costa Assessoria Contábil. Costa Assessoria Contábil é 100% online. Sua empresa na palma de suas mãos. Costa atendendo a toda a região de Pindamonhangaba a Cruzeiro. Consultas pelo telefone 12 3122 5576 ou, se preferir, Rua Domingos Rodrigues Alves, número 425, Guaratinguetá. Costa Assessoria Contábil. Nosso plano de negócio é a saúde da sua empresa. A informação precisa. Atos. Venha a Farmaponto, o ponto da sua saúde. Com 4 endereços para melhor atendê-lo. 1. Praça Arnolfo Azevedo, bem no centro de Lorena. 2. Avenida 7 de Setembro, número 925, no bairro da Cruz. 3. Praça Rosendo Pereira Leite, anexo ao Malerba. Esta com atendimento até às 22 horas. 4. Rua Dom Bosco, número 670, ao lado do Pronto Socorro. Farmaponto, sempre com os menores preços e os melhores laboratórios. E o mais importante,
Na Farmaponto você tem medicamento de graça, dentro do sistema Farmácia Popular. Ligue 3153-1177 ou, se preferir, 3153-1204. Peça o seu medicamento e a Farmaponto entrega para você sem custo adicional. Farmaponto, o ponto da sua saúde. Atos no rádio. Atos no rádio. Responsabilidade da informação. Você com certeza já ouviu dizer que ter um Volkswagen é a certeza de um bom investimento, não é? Com isto, a Guará Motor faz deste pensamento uma realidade. Na Guará Motor você tem a certeza de um bom negócio. Compra de 0 km e seminovos com selo de garantia da concessionária que está há mais de 52 anos no mercado, mantendo assim a tradição Volkswagen na região. Volkswagen com taxa zero de financiamento, confira os modelos. Guará Motor com lojas em Aparecida, Guaratinguetá e Lorena. Telefone 12 3152 7722. Ligue e comprove. Guará Motor, sempre o melhor negócio. 100% credibilidade. Atos no rádio. Silva Car Tintas, funilaria e pintura, mais de 1000 cores à sua disposição. Silva Car Tintas destaca-se pela qualidade no atendimento ao cliente e o conhecimento profundo nas áreas em que atua, utilizando equipamentos da mais alta tecnologia e dispondo de uma equipe de profissionais especializados. Isso tudo com o menor preço da região. Silva Car Tintas, Rua General Eduardo Areco, número 925, na Vila Geni. Telefone 3153-2357, Lorena. Voltamos a apresentar Atos no rádio. Muito bem, 11 horas e 36 minutos. Nosso abraço, nosso carinho especial. Queremos mandar um abraço ao Bigode da cidade de Guaratinguetá, ele que está lá na Associação dos Quarentões. Lá tem a Associação dos Quarentões, hein? Sabia disso ou não? Opa, mandar um abraço também ao Macarrão lá da Coab Bandeirantes, antenadíssimo aqui no Atos no Rádio, o próprio Beto Branco sempre conosco, né? E ouvintes que nos acompanham pela Rádio Cultura 1460, essa gigante do AM aqui na região, que circula, aliás, que transmite para todas as cidades circunvizinhas aqui, o povo da zona rural. Nós queremos agradecer o carinho, a audiência e dizer que nós estamos aqui diariamente fazendo o possível para bem informar, né, em termos de bastidores, todos os nossos ouvintes. Também quem nos acompanha pela Rádio Piratininga 610, prazer, uma satisfação justamente estar sempre das 11 ao meio-dia falando de política aqui nesse horário sagrado do rádio, né? Estamos há 12 anos, domingo nós completamos, entramos no 24º ano de circulação do Jornal Atos, né? Então domingo seria o aniversário de 23 anos do Jornal Atos, graças a Deus por isso. Uma jornada toda pela frente aí, acredito que escrevendo a história da cidade. É claro que nessa caminhada tentando acertar cada vez mais, né? Tem algumas falhas que a gente vai reparando pelo caminho, mas foi de muito aprendizado e onde conseguimos fomentar, Francisco, muitos amigos na região, na política, muitos políticos passaram por aqui, muitos momentos políticos o Atos viveu e um dia a eternidade, né? A posteridade vai contar isso detalhadamente. Estamos preparando um grande documentário a respeito disso, para ficar nos anais da história aí, porque afinal de contas não é brincadeira. Só um fato inusitado, por exemplo, de uma situação, como muda o cenário político, né? Quando muda as condições. É como um dia tem as suas características, no outro dia parece que está tudo diferente. Na legislatura passada aqui na cidade de Lorena e também de Guaratinguetá, quando nós entrávamos exatamente, Francisco, nos 20 anos de jornal, né? 20 anos de jornal. Nós fomos homenageados pelas duas câmaras municipais, a de Lorena e a de Guaratinguetá. Nós temos as placas aqui que muito nos orgulha e também nos faz ver com carinho essas câmaras municipais, principalmente essas legislaturas, onde praticamente nós fomos homenageados. Aí de um mandato, de uma legislatura para outra, a gente inicia o ano 2017 com essa nova legislatura, 17 vereadores, né, alguns veteranos, alguns já cobra criada, como diz na política, mas enquanto nós recebemos uma placa de homenagem, da segunda a gente recebe um voto de repúdio. Sem placa.
Sem placa, nós estamos querendo a placa. Porque faz parte da história, né? Agora veja, ora diga, eu recebi no voto de repúdio o voto de 2 vereadores. Se você pegar por exemplo, chamado Fábio Longuinho, na oportunidade que ele foi secretário de administração no governo Paulo Neme, mais precisamente quando Marcelo Bustamante assumiu a prefeitura, quando o Elcinho caçou o Dr. Paulo, eu tenho um atestado que foi encontrado aqui no jornal, de idoneidade do jornal. Nós participamos de uma licitação e eu precisava apresentar carta de referência, de que a gente presta serviço e tudo. E quem assinou uma carta nesse sentido foi o Longuinho, como secretário de... Ele atestou que o jornal tem regularidade, que o jornal publicava já há tantos tempos, fazia isso e tal. Então, veja bem, um vereador que assina como secretário uma carta de idoneidade de um veículo como o Atos, logo em seguida, na primeira experiência de um mandato, ele vota um repúdio contra o Atos. Mas isso partindo, Éder, ontem a gente acompanhando a sessão da Câmara. Mas não fica aí. Vamos falar do espetaculoso, vamos falar do Elcinho Vieira, que tudo que ele precisava nessa Câmara Municipal era um vereador não que fosse mal criado, mal educado que nem ele, desrespeitador, mas alguém que tivesse noção de história, para que quando ele começasse a abrir a sua latrina, porque aquilo parece uma latrina, né? O vereador historiador podia lembrar o tempo que ele atuou, o tempo que o senhor, seu pai, com todo respeito, atuou na política, a contribuição que deram, porque se a gente puxar a fita desde o passado, nós vamos lembrar, por exemplo, que o Elcio Vieira pai, a quem o filho tanto engrandece, eu não acho por menos, né? É isso mesmo, um professor renomado, um homem na política, só que ele fez uma política rasteira. Tanto é que Lorena praticamente perdeu investimentos, tanto no INSS como na geração de emprego, justamente porque ele afugentou daqui uma fábrica gigante chamada justamente Suco del Valle. Eu fui em Americana, onde essa fábrica se instalou posteriormente, depois que Lorena atrasou o processo e eles precisavam abrir a unidade Fabril aqui no Brasil. E lá a máquina Nexero estava preparada, adaptada para vir para Lorena. Aonde ela foi colocada de forma assim emergencial, ela precisou ser serrada ao meio, tem um sinal de solda. Estava junto o Francisco, que é da Amplo, e o ex-vereador Carlos Eugênio Marcondes, nessa viagem que foram comigo lá em Americana. Nós recebemos, e o que eles fizeram, a Americana fez para receber essa fábrica. Então, o grande legado da família Vieira, a começar pelo pai, foi expulsar essa fábrica daqui. Aí nós vamos agora no período do filho, onde, por exemplo, ele descascou na linguagem política o vereador Bruno Camargo, justamente porque pediu a palavra e falou em nome justamente da LDO, de outras situações e tal. Ele praticamente acabou com a vida e como ele discursou a respeito das condições financeiras da Câmara, a situação justamente do município, que o prefeito tem que cuidar de tudo, na boca do vereador, aliás, em cima da palavra do vereador Bruno Camargo. Faltou um vereador historiador para pedir a parte e falar: vereador, em 8 anos que o senhor passou como primeiro-ministro da administração, mandando e desmandando, fazendo e acontecendo, caçando o prefeito, voltando o prefeito, o que o senhor fez efetivamente pela cidade? Aliás, ontem foi citado, por exemplo, a necessidade hoje de uma obra para recuperar o telhado da Câmara. Então, e 10 minutos depois, o vereador lembrou... R$800 mil. E 10 minutos depois, o vereador lembrou que ele fez uma obra no telhado da Câmara. Quer dizer... Segundo o vereador Coelho, que fez um levantamento, que está fazendo uma falta enorme na Câmara, quem sabe esse vereador historiador seria o Coelho hoje, né? Que não participou da última eleição em protesto à política partidária dele, problema dele. Mas, na verdade, é o seguinte, tinha que ter alguém para lembrar. E quanto que o senhor gastou? E cadê o banheiro para deficiente? Um banheiro que custou uma fortuna aos cofres públicos. É um banheiro de Nárnia, né? É uma coisa... porque o que a gente sempre fala, Éder, parece que em algumas situações da política, ao vestir a carapuça do cargo, tem muito político que parece que tem um ataque de Alzheimer político, não consegue entender. Não, é oportunismo mesmo. Mas é aquele o Alzheimer conveniente, né? Porque, como eu disse, o vereador citou a necessidade de uma obra no telhado da Câmara, até refletindo isso para poder debater os valores
encaminhados na LDO para o Legislativo, daqui a pouquinho a gente fala sobre esses valores, mas 10 minutos depois ele lembrou que no período dele, nos 4 anos em que ele esteve à frente do Legislativo, ele realizou obras. Quer dizer, 4 anos depois já há necessidade de uma outra obra. Não conseguiram ser vistas. Parece, né? O Maracanã. O Maracanã em 8 anos teve 3 obras. Então, Aparecida, né? Que também nunca E uma outra obra. coisa, por que precisa um historiador? Para lembrar quando ele abre a boca para falar da merenda escolar, falando que o prefeito está usurpando, roubando, fazendo com o preço da banana. Gente, quem não lembra a política Vieira, antes de assumir o cargo, eles falavam que eles, na época, quem servia merenda escolar aqui, chama-se Nutri Plus. Eles guerreavam contra a Nutri Plus. A promessa era que essa Nutri Plus seria expulso da cidade no primeiro ano de administração deles. Aí eles usurparam do mandato do Dr. Paulo Neme, já desde o princípio. Você imagine 4 secretários de uma família, 4 secretários municipais de uma mesma família atuando junto. Era prova de revezamento, eles não deixavam o Dr. Paulo sozinho. Era uma massificação na cabeça do Dr. Paulo. O que eles fizeram com a Nutri Plus? Renovaram o contrato com a Nutri Plus. Então aquele discurso todo anterior era balada, era para ludibriar as pessoas. Então precisa de um vereador, inclusive historiador, para poder relembrar esses fatos na sessão, porque uma mentira dita muito repetidamente acaba virando uma verdade. Lembrar o que ele fez com o vice-prefeito João Bosco Romero, o atentado de vida, porque havia uma outra empresa concorrendo aqui para assumir a merenda da cidade e parece que não era do interesse da grande família que administrava a cidade no espólio do Dr. Paulo, né? Na sombra do Dr. Paulo. Então, houve uma ameaça de morte, houve justamente uma coisa assim terrível. Houve, na verdade, uma invasão no mandato alheio. E precisa de um historiador para lembrar isso, porque o menino não é essa coisa bonitinha que parece lá, o questionador, o homem. E outra coisa, o apelido dele na cidade é 1x4, né? 1x4. Ele ganhou na rabeira, na sobra, e o voto dele tem peso de 4. Porque tem 4 vereadores que, por medo, por se acovardar, não ousa votar contra ele. E se votar, pede para transferir o voto e mudar o voto. Essa é a situação e onde foi discutida a LDO. E quando nós imaginarmos que a sessão seria marcada por debates, porque a LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é o que vai começar, e ele bem falou, olha, vocês precisam ter consciência aqui, olha só. Ele gritou ontem na Câmara lá, para os pares, com uma coisa que o povo é surdo, né? Desrespeitosamente, ele falou, vocês precisam entender que o que vocês estão votando aqui hoje é para 4 anos. Ele lembrou isso aí. Pois é. E em 4 anos que eles estavam votando a LDO, não teve nenhuma menção da oposição numa modificação de verbo, de situação que viesse favorecer alguma instituição da cidade. Não se questionou isso. A própria né? UPA, como o seu Maurinho Fradique defende, ele não apresentou uma emenda para a proteção dos animais. O seu Elcinho, que defende tudo e todos, ele não apresentou uma emenda para as entidades sociais, para as entidades, e assim vai. Como que nós vamos fazer? Agora, Ed, você falava sobre discurso, antes da gente entrar de fato na LDO, falava que a Câmara, como o senhor disse, né, precisa de um historiador, acho que precisa também de uma babá. Porque quem acompanha as sessões de Câmara em Lorena, e esse ano a coisa tem sido sistemática, é de casar asco, você vê alguns discursos. E fico pensando o que passa pela cabeça, por exemplo, do presidente da Câmara, o vereador Tão, de que forma que ele vai agir quando tem um outro vereador... Pode falar o que passa pela cabeça, é bom não, é bom. Pior, que vai um outro vereador que vai à tribuna aos gritos. A gente não sabe nem se pode repetir aqui, por exemplo, um vereador que vai à tribuna e fala que o prefeito usa o termo cheirador para o prefeito, jornal Ratos para um veículo de imprensa que está completando 23 anos com trabalho em 14 cidades em toda a região. A gente pergunta se há, por parte dessa Câmara, uma cobrança, como o próprio presidente da Câmara falou ontem, que o trabalho dele tem que ser fiscalizado, inclusive pelos próprios vereadores. E a gente pede que o próprio presidente da Câmara também fiscalize a forma como alguns vereadores vão à tribuna, e a gente fala aqui em fato ao próprio vereador Elcio Vieira Júnior, porque vereador, quem está pagando a conta toda é a população, então eu como população também me sinto... no mínimo, vendo esse tempo pago pela gente, mal ocupado. O vereador ir para uma tribuna e utilizar esse tipo de termo
é de causar nojo na gente, porque eu estou colocando à parte aqui as ideias do vereador, mas, sabe, o mínimo é que esse palavreado deveria ser contestado pela mesa diretora da Câmara. Não, Direito é quando de você pensa que não tem nada para coisa. piorar, vai o cachaceiro lá, o alcoólatra, e para falar que precisa ter consciência na cabeça, precisa colocar consciência na cabeça. Eu não sei o que ele quis dizer. E direito de expressão, entenda bem. Olha o vocabulário do analfabeto. Olha, precisa colocar consciência na cabeça. Onde se coloca a consciência? Ou será onde estaria a consciência dele? A gente fala isso porque isso não vai ficar na sessão de ontem, na próxima sessão, em agosto, deve ter também isso também. É um discurso que vem ocorrendo. Mas veio da internet, Francisco, e pulou para a tribuna. Rapidinho falando, vamos supor, a preocupação do Legislativo ontem era com o seu umbigo próprio, com os seus interesses próprios. Porque eles queriam, por exemplo, a lei federal que estipula que o 1/10 de uma Câmara Municipal, conforme obedecendo o número de população, a população e essas coisas tudo, teria que ser justamente em até 7%, ele já queria saltar a Constituição, porque a emenda foi oriunda do seu gabinete, dizendo que deveria ser fixado em 7%, porque eles estão reclamando porque, segundo os cálculos do Jornal Atos, que foi usado para cálculo lá, porque a moçada está muito ruim de cálculo lá, hoje a Prefeitura passa o 1/10 para a Câmara Municipal de Lorena, nesse primeiro semestre deu 6,55%, então eles reclamam 5%. Então é coisa de interesse pessoal. E o outro interesse, eles queriam forjar, colocar uma emenda e queria que aprovasse, aonde para o 1/10 e as despesas da Câmara, a Prefeitura não daria mais prioridade de onde sairia o dinheiro. Eles poderiam até remanejar a verba da Câmara. Quer dizer, eles queriam uma independência total financeira. Mas eu quero parabenizar, de um bom sentido, os vereadores governistas, ou aqueles que votaram pelo bom senso, eu prefiro dizer assim, que nem ousou a debater situações pessoais da Câmara, já que não tinha assuntos relevantes, puxando emenda para instituições como Santa Casa, como uma UPA, como outras entidades que precisam, às vezes, de uma atenção na lei de diretrizes orçamentárias. Por exemplo, como a segurança, que agora há pouco a nossa ouvinte que nos acompanha pelo Facebook, a Luciana Tereré, falou, olha, nós precisávamos se preocupar com a segurança da cidade. Eles podiam ver dentro da LDO o que estava indo para a segurança e se eles não podiam melhorar. Quem sabe o prefeito estava destinando uma verba maior para o segmento e menor para a segurança. A saúde que eles sempre debate. O seu Pedro da Vila Brita, ele cansa, ele vai lá na tribuna da Câmara para falar da saúde como se ele fosse o doutor da cidade. Era hora dele apresentar uma emenda também, olha, como que está a saúde, verificar o que está sendo direcionado na LDO a respeito da saúde. O vereador da educação, né, porque diz que é filho da educação, o pernicioso, ele deveria chegar e falar e tal. Agora eu não falo de outros que não falam mesmo. A vereadora Lúcia, por exemplo, da saúde, está sendo um fiasco o mandato dela. Ela não mostrou ainda porque veio no Legislativo, a não ser que é para franquear. Ela foi para as ruas, pegou o voto, puxou, inclusive o seu Elcio Vieira, porque se não fosse a votação dela, o Elcio Vieira não teria sido eleito, puxou para dentro da Câmara para ela pegar e dar de presente o voto dela para o Elcio, porque o Elcio já começa as batalhas dele contando com 4 votos que é dele, o dele mais 4, porque é dele o voto. O vereador está lá, é o seguinte, para fazer a vontade dele, então é o vereador 1 por 4. Apesar que ontem ele teve no caso do próprio projeto em si, as 2 outras emendas foram derrotadas por 9 votos a 7. Mas o projeto em si da LDO teve 15 votos a favor e apenas 1 contra do próprio vereador. São as emendas. Vieira junto, e o do projeto 15-1, o único voto contrário foi do Vieira Júnior. Mas essa situação da vereadora Lúcia lembra muito a situação em Cachoeira Paulista, em que a vereadora teve um grande número de votos. E aqui, como dissemos no começo do ano, ela não necessita de rezar a cartilha de um ou outro vereador que tem muito menos votos que ela. Porque poder político não é só bastidores. A gente entende que os bastidores, a forma como isso é discutido, poder político, o vereador também está nas ruas. E a senhora teve um grande número de votos. Lembrando, como falamos você falou aqui, da vereadora Toia?
A toia da Em reciclagem. Cachoeira Paulista também o próprio Breno. O Breno. O Breno não é que o vereador mais votado, um vereador com discurso, que puxa a juventude de Cachoeira Paulista, podia ser ali uma nova linha em Cachoeira Paulista, mas agora reza a cartilha de um prefeito com decisões, nem todas, mas uma parte de decisões polêmicas, onde o Éder citou na primeira parte do programa, que também está rezando cartilhas e, de certa forma... E é interessante que a Câmara de Guará já chegou a ter 4 mulheres vereadoras. Já teve um mandato que teve Tia Estela, Rita Marton, Jurema Viana, Mila Trepíquio, né? Aqui de Lorena. Sim. E depois passou um período praticamente em lona. O elenco feminino está deixando a desejar. Né? Voltou agora e quebrou o paradigma a ex-prefeita Lu Fradi, que voltou para a Câmara, que já foi vereadora. Então a gente imagina que desse jeito nós não vamos ter mulher participando da política, porque o eleitor vai pensar 2 vezes: eu vou votar numa mulher para ela chegar lá e se acovardar? E me perdoe, nós gostamos muito da Lúcia, mas ela não precisa disso. Essencial cada vez mais mulheres fazendo parte disso, até pela própria representatividade. A impressão que tem é que ela é comprometida financeiramente. E tem que estar lá para representar, vereadora. É isso que boa parte das pessoas, boa parte não, isso que todos os seus seus eleitores apostaram. Agora, Éder, só voltando a essa situação do discurso, a gente foca nele porque, mais uma vez falando, quem paga cada segundo da Câmara de Lorena, da Prefeitura, cada segundo gasto na tribuna, é o povo. E o povo, eu acredito, eu tenho certeza, Éder, que o povo não tá pagando, não tá tirando dinheiro do bolso para ver vereador falando, usando termos que causam nojo. Não, e ontem o presidente da Câmara chutou para fora. Ele falou que ele cancelou contratos que oneravam a Câmara. Por exemplo, 2 vigias que tinha. Agora ele botou monitoramento. Ele dispensou um contrato que tinha com o escritório de advocacia em São Paulo para dar justamente suporte ao vereador, que é de praxe. O tribunal jamais questionou isso como uma forma de economia. E faz um contrato emergencial para publicar em jornal de Cachoeira Paulista, de Minas Gerais, não sei aonde, a chamada publicidade da Câmara. Um contrato emergencial, nada contra isso, eu acho que... Mas ele não precisava fazer emergencial. Está tentando fazer uma licitação agora, vai ficar sem dinheiro mesmo. E queria o controle financeiro, 7%, dinheiro a mais, não vai ter. É lei seca. E nós queremos saber quanto que ele vai devolver aos cofres públicos no fechamento desse semestre. Ou não dá tempo para mais nada, amanhã, permitindo Deus, estaremos de volta para fechar a semana e com Rafaela Lourenço, que hoje, lamentavelmente, a empolgação do Francisco aqui impediu outras manifestações. Muito, né? Fala muito. Até lá, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Atos no Rádio.